Sabemos que dentro da Reforma Protestante existe ali as 5 solas, né? Que está na nossa parede, nossa porta de vidro, de vidro é ruim, na nossa porta de vidro, e nós sempre pregamos e declaramos, né, que somos movidos somente pela Escritura da Palavra de Deus, somente pela graça, somente pela fé, somente por Cristo e somente a Deus toda a glória. E dentro disso, eu quero fazer uma provocação que é a sola esquecida, ou um somente que é esquecido, que na verdade está dentro do somente Cristo, que é sola cruz, somente a cruz. Então, a Bia que está ali, né? Põe a primeira imagem e eu vou, conforme falando o nome dos personagens, vocês vão clicando, que eu não sei, acho que eu achei que tinha deixado aqui na igreja e levei para casa. Mas eu gostaria de falar da Reforma Protestante. Vocês têm aí pelo menos 4 dos reformadores, e nós vamos falar deles e mais de outros. Mas, como eu disse, na última sexta-feira, nós celebramos o Dia da Reforma. E foi até perguntado a partir de quando ela começou a ser celebrada, né? E não há uma data, mas pelo menos quando fez 50 anos já estavam sendo lembrados da Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi um marco. Ali quando Martinho Lutero, vira para mim, quando Martinho Lutero cravou na porta da igreja do Castelo Wittenberg as 95 teses contra as indulgências. Com relação a isso, existe uma certa polêmica ou dúvida. Dizem que ele não pregou as 95 teses na porta, que ele, na verdade, havia distribuído isto entre algumas pessoas, e um de seus alunos, ou um grupo de alunos, eles foram lá e pregaram. Mas era comum, era costume da época, qualquer pessoa que desejava debater algum assunto, ele pegava a sua ideia, as suas teses, e pregava na porta da igreja. No caso aí, no castelo de Wittenberg, e podemos dizer que ali era o Twitter ou a rede X da época, né, onde o debate é aberto, todo mundo expõe suas ideias, a pessoa lê ali e depois ela vai contrapor aquelas ideias, e assim se formava. E, inclusive, Lutero, ele não queria romper com a igreja, ele queria debater e fazer com que, especialmente o Papa, deixasse, né, aquilo que está sendo usado pela igreja, principalmente na área da indulgência, deixasse, abandonasse aquilo ali. Mas, diante disso, sabemos que, embora a intenção fosse um debate teológico, não uma revolução, mas a ação teve esse impacto revolucionário. Aprove Deus usar o texto que Lutero defendia, a fim de que a igreja retornasse às Escrituras, ou as Escrituras se tornassem novamente a única regra de fé entre os cristãos. E as 95 teses de Lutero chamam a atenção da igreja sobre o abuso das indulgências. Aqueles irmãos que já assistiram o filme Lutero, se não me engano, ele é de 2003, se não me engano. O novo, né? Ali tinha um cobrador de indulgência que fazia um teatrinho mostrando o inferno, as pessoas indo para o inferno, se não dessem os seus tributos, especialmente para a construção da catedral hoje, né? Ali do Vaticano, a igreja de São Pedro. Mas ali, a partir daquele marco, se iniciou, ou é dito, né, que a Reforma Protestante tomou um volume maior. Por quê? Porque antes disso, falamos já isso na quinta-feira, Deus levantou outros homens, como, por exemplo, John Wycliffe, que, se você for perceber aí, pelo menos quase 200 anos antes de Martinho Lutero, ele era um professor da Universidade de Oxford, na Inglaterra, teólogo, reformador e religioso.
E ele é considerado o precursor da reforma protestante. Ele trabalhou na primeira Bíblia traduzida para a língua inglesa. Era proibido, né? A Bíblia era apenas para a autoridade religiosa, para os clérigos, e lá tinha ainda. Mas ele fez esse trabalho de tradução. E tem um filme dele antigo, acho que se não me engano é em preto e branco ainda, mas um fato interessante, quando ele fez as primeiras Bíblias, né? E ele vendeu essas Bíblias, quem comprou foram alguns devotos da igreja romana, amando dos padres, e, e queimaram elas. Só que com o dinheiro que eles compraram, se pôde fazer mais Bíblias ainda. E aí, então, a Bíblia de Wycliffe, né, os escritos deles, e se for divulgado, né, especialmente nos últimos 100 anos de vida, ele fez vários artigos que incluíam ataques ao papado, à hierarquia eclesiástica da época. Ele morreu, interessante, ele morreu de AVC, né? Na época já se podia diagnosticar, no dia 28 de dezembro de 1384. Ele foi enterrado, só que 30 anos depois, a igreja ordenou que os seus restos mortais fossem desenterrados e fossem queimados. Por que eles fizeram isso? 30 anos depois, porque ele foi, embora ele tenha morrido, como a gente costuma dizer, de morte morrida, né? Morte natural, ou um AVC, que não é tão natural, mas não foi assassinado, por exemplo, ou condenado à morte, mas ele foi considerado herege. E a sentença de morte em fogueira era a forma de mostrar ao povo que o crime do sentenciado era crime de heresia. Então, todos aqueles que eram mortos, geralmente ou era enforcado, decapitado ou queimado. O queimado era por conta da heresia. E esse foi, então, o primeiro. Na verdade, não foi o primeiro. Nós vamos falar de um outro antes desse. Mas alguns até dizem que o Wycliffe ele bateu na porta e Lutero arrombou a porta, né? Outro deles é John Hus, que apareceu também aí, pelo menos uns 100 anos antes de Lutero. E ele, John Hus, ele iniciou um movimento religioso em que os seguidores eram chamados de russitas. Agora, não confunda com os ruselitas, né? Os ruselitas são os seguidores da seita herege dos TJs. E, aliás, até isso, hoje em dia, você não pode nem ficar falando, né? Porque alguns irmãos têm pregado contra algumas seitas, que têm sido gravados, eles estão sendo processados. Tem um irmão que está sendo processado em R$ 20.000 por ter... Ele nem falou mal, ele apenas pegou as doutrinas da Igreja Apostólica, que considera a Vó Rosa como o Espírito Santo, estão processando ele. Então, mas Ruselitas são seguidores dos TJs, e os russitas seguiam John Hus. E, baseado nas ideias de John Wycliffe, ele foi um dos principais precursores do protestantismo. Em 1415, então esse sim foi queimado vivo, né? Morreu cantando um cântico chamado Cântico de Davi, Jesus, Filho de Deus. Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E então esse foi declarado realmente herege, foi queimado vivo. Agora, bem antes dele, surgiu um outro. É Peter de Bruys. Peter de Bruys, 1117, então bem antes, 400 anos antes. Ele era um sacerdote católico, na verdade, todos eles eram sacerdotes católicos, né? Os religiosos da época, todos eles eram católicos. Mas já pregava doutrinas que iam contra as crenças da igreja romana. Rejeitava, por exemplo, o batismo de crianças, preferia batizar os adultos, condenava a Eucaristia e as liturgias como a missa e a oração para os defuntos. E, além disso, ele se opunha fortemente à adoração à cruz, né? A devoção à cruz como um objeto de adoração.
Esses homens são nomes da pré-reforma, podemos dizer assim. E é interessante que vocês perceberam que cada um viveu uma época, mais ou menos 100 anos, entre um e outro, e isso nos mostra que Deus sempre manteve, conforme diz Romanos 11:5, Deus sempre manteve um remanescente fiel. Ali diz, assim, pois também agora, nesse tempo, ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Então, Deus sempre preservou homens fiéis às Escrituras. E de tempo em tempo, esses homens se levantam e gritam contra os desmandos da igreja, as heresias da igreja, chama a atenção do povo para voltar às Escrituras. E então, esses homens, pelo menos esses, destaquei apenas 3 deles, antes de Lutero, apareceram outros também, tá? Mas apareceram antes de Lutero. Ali, depois de Lutero, ou até contemporâneo de Lutero, houve um outro homem, Ulrich Zwinglio, ou Zwinglio, né? Que foi da França, na Suíça, né? Ele iniciou a reforma em Zurique, na Suíça, antes de Calvino. E ele defendeu a supremacia da Bíblia sobre as tradições da igreja. E na nova fase do cristianismo, a reforma trouxe a liberdade de discordar daquilo que não é essencial à salvação. Se vocês prestarem atenção no texto de hoje, Paulo estava falando justamente disso, de pessoas que tinham ideias, né? Ou seguiam pessoas, e Paulo chama atenção que nós devemos seguir apenas um. Mas as pessoas tinham essa tendência, né? De seguir pessoas, e até mesmo dentro do Novo Testamento, você lê, por exemplo, em Atos, quando eles se reúnem, em Atos 15, para fazer um concílio, para saber se os gentios, ao abraçar a fé, deveriam manter as observações da lei para o judeu ou não. Então, dentro do cristianismo, na reforma, ela trouxe isto, que é discordar daquilo, e aqui um detalhe, do que não é essencial à salvação. E, nesse caso, Zwinglio, ele se opunha a Lutero. Embora Lutero, sendo conhecido como pai da reforma, ele tinha, muito, nós vamos ver depois, né? Ele tinha algumas coisas que ele trazia ainda do catolicismo, como, por exemplo, na ceia do Senhor. Lutero, ele defendia a doutrina da consubstanciação. O que é consubstanciação? Aonde é dito que a presença real de Cristo está no pão e o sangue está no vinho. Então, quando nós damos graça pelo pão, esse pão vira o corpo de Cristo, vira a carne de Cristo. E o vinho vira o sangue de Cristo. E Zwinglio interpretava a frase, isso é meu corpo, como nós também interpretamos, como uma metáfora ou um memorial, né? Isso é meu corpo, significa representa o meu corpo. E aqui nós temos uma lição. Não é porque Lutero é considerado o pai da reforma que todos os seus ensinos estão de acordo com a palavra de Deus. Lutero, ele carregou com ele, como eu disse, muitos ensinos da igreja romana. Como, por exemplo, ele tinha uma profunda devoção a Maria. Considerava ela um exemplo de fé, humildade, e ele acreditava na perpétua virgindade de Maria. Um homem que se levantou contra a igreja romana, mas mantinha essa tradição. E dizia que Maria era, na função de mãe de Cristo, ela era também, então, a mãe espiritual dos cristãos. E ele defendeu isso por muitos anos. E não demoveu dessa ideia enquanto vivo. Um outro reformador conhecido depois de Lutero foi João Calvino. Esse é bem conhecido. E apesar da grande influência, quando ele elaborou as Institutas, muitos de seus ensinos causam ainda hoje controvérsias, né? E ao ponto que nós temos hoje pessoas que defendem
Calvino mais do que a obra de Cristo na cruz. Um dia eu estava conversando com o Pedro, eu falei assim, calvinismo para mim hoje virou uma religião. Né? E aí ele falou que eles usam uma cruz como aliança, né? Que essa cruz representa Cristo e a aliança representa o aliancismo, que é o que Calvino ensina. Então, as pessoas defendem Calvino mais do que a obra de Cristo, e entre elas, aquilo que é conhecido como a tulipe, né? Que são os 5 pontos que Calvino, na verdade, não foi nem Calvino que defendeu isso aí que surgiu depois, com o passar dos anos, para combater as ideias de Armínios, mas aonde fala da depravação total, da expiação limitada, né, da graça irresistível, da preservação dos santos. Então, o Calvino, ele, na sua teologia, ele diz que homens não são salvos porque um dia foram confrontados com o pecado. E assim tornaram-se salvos em Jesus Cristo, né? Então, ao tomar uma posição ao lado de Cristo, são salvos. Não, em suma, Calvino ensinava que ninguém é salvo por receber o evangelho, mas porque Deus o elegeu para a salvação. Então, os salvos são só os eleitos. Os outros não serão salvos mesmo que ouçam o evangelho. De fato, a pessoa que rejeita o evangelho não é salva. Mas, embora pareça estar tudo certo, há um porém, e sempre há um porém, né? Porque para os calvinistas, o homem será salvo após o Espírito Santo o vivificar ou fazê-lo nascer de novo. Então, para o calvinista, ele antes de receber o evangelho, ele nasce de novo, e ao nascer de novo, então, aí agora ele está vivo, ele pode receber o evangelho, né, de Jesus Cristo. Mas nós cremos, na verdade, que o evangelho de Jesus Cristo ele é entendido como uma boa nova de salvação e leva a pessoa a crer, e aí sim ela é vivificada, assim ela é nascida de novo. O próprio Senhor Jesus Cristo disse isso a Nicodemos ali em João capítulo 3, versículo 3, 7, 15 e 16. João 3, nós lemos: em verdade, Jesus respondeu, em verdade, lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Versículo 7. Não fiquem admirados por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. E o 15 e 16, que nós lemos hoje de manhã, inclusive, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou muito da maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o novo nascimento se dá quando a pessoa crê no Senhor Jesus, e não ao contrário. A pessoa nasce para poder crer. Por que eles ensinam isso? O argumento de Calvino é que se estamos todos mortos em nossos delitos e pecados, conforme fala Efésios 2:1, se vocês abrirem lá, Efésios 2:1, diz, e ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, em outras versões, em seus delitos e pecados. E ainda Colossenses 2:13, nós ainda lemos que e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Então, o argumento é que não podemos exercer fé em Jesus Cristo porque nós estamos mortos. Agora, aonde está o erro? Se o homem, e o argumento é, olha, o morto não faz nada. O morto está lá, ele não tem capacidade de fazer nada. Então tá ok. Se isso é verdade, ele está usando aqui o exemplo do morto físico. E esse está o erro dele. O morto físico não pode fazer nada. Então, se o homem está morto nessa condição, eles dizem não pode aceitar Jesus. Mas também esse mesmo homem morto não pode nem rejeitá-lo e nem pecar, porque ele está morto. O problema é que nesse sistema,
eles confundem o que Paulo está falando aqui. Paulo não está falando de uma pessoa morta fisicamente, está falando do morto espiritualmente. O morto espiritual não tem realmente condições, mas ao ouvir o evangelho o vivifica. O evangelho traz nova vida. O que capacita a fazer o movimento em direção a aceitar a Cristo é o Espírito Santo. A analogia de uma pessoa morta, ela não é adequada, como eu disse, porque Paulo não está falando de um morto físico, mas de um morto espiritual, e que é somente vivificado por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Você prega o Evangelho para uma pessoa que é morta espiritualmente. E ela, ao entender o plano de salvação, ela reconhece Cristo como Salvador, ela aceita Cristo, ela é um novo nascido. E não ao contrário. Você tem que nascer de novo para depois você ouvir o Evangelho e entender o Evangelho. Não faz sentido isto. Porque ao dizer que o morto não pode manifestar fé, os calvinistas contrariam a palavra de Cristo quando, por exemplo, em Mateus 9:22, disse para aquela mulher: a tua fé te salvou. Como é que um morto tem fé? Um morto não tem fé. E por não ter fé, não pode ser salvo. Né? Para nós não alongarmos nesse assunto, a confusão surge por meio da falha de reconhecer a distinção óbvia entre a incapacidade do homem de fazer qualquer coisa para a salvação, como nós falamos hoje, né? A obra de Deus é em favor do homem, e não é a obra do homem em favor de Deus. Então, nós, de fato, e isso é certo, isso é bíblico, nós somos incapazes de fazer qualquer coisa para a nossa salvação. Mas isso não significa, né, que somos incapazes de crer no Evangelho. O que é bíblico é que nós somos incapazes de fazer qualquer coisa para ser salvos. O que não é bíblico é que nós somos incapazes para crer no Evangelho de Jesus Cristo. Mas como eu disse, a pessoa ela tem essa liberdade de discutir o assunto, mas a base, vamos colocar assim, a base dos calvinistas e dos que não são calvinistas é a fé em Jesus Cristo. Crer no Senhor Jesus Cristo. O pessoal fala assim: eu sou salvo porque Cristo me elegeu e ele me salvou porque ele morreu na cruz pelos meus pecados. E o outro vai dizer: eu sou salvo porque Cristo morreu na cruz e ele me salvou porque eu aceitei ele como meu Salvador. Em todos os casos, em ambos os casos, os dois têm a mesma percepção de que a necessidade da salvação está na cruz de Cristo. Então, crer no Evangelho e receber Cristo não requer alguma obra, nem merecimento algum da parte do homem. Então, você não pode fazer nada para ser salvo. Você não pode mover 1 milímetro ou fazer alguma coisa para ser salvo. Você não pode contribuir em nada para a salvação. Não existe crédito algum ao homem. Isso não diminui a glória de Deus. Dizer que você é salvo porque um dia ouviu o Evangelho e aceitou Cristo como Salvador, você não está tirando a soberania de Deus, não está nem diminuindo a glória dele, porque a fé não é uma obra e nem reverte qualquer crédito para a pessoa que simplesmente crê. A frase que Cristo usou para aquela mulher, como eu mencionei ali de Mateus 9:22, a tua fé, nós encontramos 11 vezes nas Escrituras, e a sua fé, 24 vezes. E entre essas vezes temos mulher, um samaritano, um cego, e não há um religioso. Cada uma dessas pessoas, cada uma dessas frases foram ditas a pessoas que não eram regeneradas. Elas não eram vivificadas e agora estou vivo e agora eu posso receber a fé. Não, elas eram mortas espiritualmente, mas creram na palavra de Cristo e foram salvas por causa disso. Então, o homem é de verdade incapaz de contribuir com um grão de areia na sua salvação. Não significa que isso não significa que ele não pode, pela fé, receber a salvação oferecida livremente em Cristo. Como eu disse, isso não tira a soberania de Deus, porque justamente Deus, sendo soberano, determinou que todo aquele que crê será salvo.
Ele determinou isso. Ele é soberano. Ah, mas não é justo. Eu não creio, mas eu creio em outra coisa. Não, a soberania de Deus diz que todo aquele que crê em Jesus será salvo. Mas os calvinistas vão dizer que isso tira a soberania de Deus e dá ao homem os méritos da salvação, e isso não é verdade. Agora, por que eu destaquei esses dois aparentes conflitos doutrinários, de Lutero com Zwinglio e de Calvino? E aqui eu coloquei não calvinistas, porque não necessariamente aquele que não concorda com Calvino é um arminiano, tá? Existe vida além desses dois nomes. As pessoas, eu não concordo com as instruções de Calvino. Você é arminiano? Não. Eu apenas creio que Cristo morreu na cruz pelos meus pecados. E ao entender isto, eu sou salvo. Então, tem vários outros pensamentos a respeito disso, mas basicamente os dois que discutem até hoje são esses aí. Até um irmão que é calvinista ferrenho, tempo atrás, você vê como que chega a loucura de alguns calvinistas. Esse irmão, ele sempre defendeu o calvinismo, até brincando um dia. Ficou célebre uma frase dele quando alguém disse para ele porque ele não é arminiano, disse porque eu leio a Bíblia. E deram risada, né? Falaram, quer dizer que o arminiano não é a Bíblia? Então, zombando, né? Mas o dia que ele falou assim que arminianos também são salvos, a caixa postal dele lá encheu de crítica, dizendo que ele era um herege. Onde já se viu dizer que um arminiano é salvo? Porque as pessoas, como eu disse no começo, dão mais crédito aos ensinos de Calvino do que ao Senhor Jesus Cristo. E alguém já disse que numa mensagem que ele ouviu numa igreja calvinista, usou-se mais referência de Calvino do que do Senhor Jesus Cristo. Então, estou dizendo que todos são assim, mas tem que se tomar cuidado. Então, esses conflitos teológicos não necessariamente faz com que a pessoa não seja salva. Se ela crê no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, a Bíblia diz que ela é salva. Então, o homem ele é salvo por ir até Cristo. Se o homem não ir até a cruz de Cristo, ele não será salvo. Por isso que eu fiz a provocação no início, né? A sola esquecida, a sola cruz. Na verdade, a sola cruz está dentro do solo Cristo, somente Cristo. Cristo é o único que pode salvar. Podemos falar apenas da cruz, mas muitas vezes não mencionar aquele que foi pendurado na cruz. Lembra, Zwinglio? Uma das críticas dele era a adoração, né? A cruz, né? As pessoas que tinham uma adoração à cruz, não necessariamente ao Senhor Jesus Cristo. E se você tirar Cristo e achar que apenas a cruz é suficiente, isso não faz sentido. E não adianta a pessoa usar uma cruz ou ter uma cruz em sua casa, fazer o sinal da cruz, se ela não confiar naquele que morreu na cruz. Ele é o único que pode salvar. E o Senhor Jesus Cristo, ele foi entregue. Paulo nos fala aqui em 1 Coríntios, como os irmãos viram, né? E prestaram atenção na leitura de 1 Coríntios, no versículo 18 do capítulo 1, quando ele diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. A cruz é que salva. Pessoas podem defender o calvinismo, o arminianismo, podem defender todos os ismos, né, que existem aí, mas se a pessoa não conhecer o Cristo que morreu na cruz, ela não é salva. Se a cruz que for deixada de lado, se o Senhor Jesus Cristo for deixado de lado, a pessoa não é salva, né? A pessoa precisa, quando a gente fala assim, você precisa se aproximar da cruz, nós estamos falando do objeto, mas daquele que morreu naquela cruz. Né? A alma da pessoa estará em perigo. Por isso o convite de Jesus ali em Mateus 11 e 28, quando ele então declarou
Mateus 11 e 28. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Há necessidade de ir até Cristo. A verdadeira conversão traz ao homem a verdadeira mudança de vida. A sua vida é transformada quando ele conhece Cristo como seu Salvador. Veja alguns versículos abaixo, que os versículos que eu vou mostrar para os irmãos, e com isso nós vamos terminar. Mas, por exemplo, se a pessoa não for a Cristo, ela não vai ter disposição de ter uma mudança de mentalidade. Lá em Romanos capítulo 12, nós conhecemos bem esse versículo, né? Romanos 12, versículo 2, não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Algumas versões dizem, não vos moldeis a este mundo. Ou seja, muitos se dizem cristãos, dizem que creem em Cristo, mas têm o mundo incrustado em sua vida. Se conformam ou tomam a forma desse mundo, não tomam a forma de Cristo, não se assemelham a Cristo. Aquele que diz que recebeu Cristo como Salvador vai desejar ser como Cristo. 2 Coríntios 5,17 nos declara que ao receber Cristo como Salvador, nos tornamos uma nova criatura. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Como a pessoa é uma nova criatura se ainda se lambuza com as coisas velhas desse mundo? Ah, eu aceitei Jesus, mas vive no mundo e vive para o mundo. Você não enxerga nada dela de transformação de vida. Talvez ela teve um conhecimento intelectual, ela entendeu, mas não teve transformação de vida. E não é só porque você conhece o Evangelho de Cristo que você será salvo. Se você não se entregar a Ele. A teologia da salvação pode ser muito bem entendida, mas se não houver se colocar, né, ou se entregar a Cristo, não há salvação. Também outro desafio para nós como crentes está lá em Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Olha o que Paulo está falando. Eu não vivo mais para mim mesmo. Eu não tenho mais prazer nas coisas desse mundo. Eu não fico mais sonhando com as coisas desse mundo, como sendo as coisas mais importantes a serem alcançadas. Que Paulo está dizendo é que o prazer dele agora é viver na fé em Jesus Cristo. Lá em Gálatas 6 ainda, no versículo 14, ele diz, mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Que o nosso viver seja todos os dias para a glória de Cristo. Que a nossa vida seja para Ele e por Ele. Que o nosso eu, né, como nós costumamos dizer, o nosso eu seja crucificado todos os dias. Conforme Paulo fala aqui, em Gálatas 6,14, né? Estou crucificado para o mundo. Que, sendo salvo, sejamos salvos para a glória de Jesus e vivamos todos os dias de nossas vidas. Não uma vez, de vez em quando, mas todos os dias. Esses homens foram usados por Deus? Foram. Trouxeram grandes ensinamentos? Trouxeram. Erraram? Erraram. Como todos nós erramos. Cadê? Muda o último slide para mim. Quem está lá? André, daí? Muda o último slide, isso. Não sei se você dá para perceber bem, ficou meio escuro, mas o que esses
homens e outros reformadores fizeram foi voltar para a cruz de Cristo. Não foi voltar para um pensamento teológico. Depois deles, e ainda nos nossos dias, é necessário gritar contra os desmandos da igreja, inclusive igrejas evangélicas, tá? Pastores que deixaram a Bíblia e começaram a pregar a sua própria teologia de salvação, ou melhor, de prosperidade. E essa teologia tem enganado muitos, achando porque eu sou próspero, eu sou salvo. Porque eu dou dinheiro para a igreja, eu sou salvo. É necessário ofertar na igreja? É necessário dizimar? É lógico que é. A igreja não funciona sem as ofertas dos irmãos, sem os dízimos dos irmãos. Mas não se engane, não é o que você faz para a igreja, mas é porque aquilo que Cristo fez por você na cruz do Calvário. A sua oferta, o seu dízimo, a sua adoração é apenas um ato de resposta àquilo que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Então, esses homens de hoje têm se levantado pregando um evangelho completamente falso, né? Contaminado, completamente contrário à palavra de Deus, embora usem a palavra de Deus. Se nós pudéssemos pregar na porta dessas igrejas as heresias dele, e eles pudessem voltar para Cristo, mas muitos desses talvez nem salvos sejam, porque vivem de um sistema religioso que saiu de um outro sistema religioso. E aí hoje vivem, prosperam e enganam pessoas. Mas que nós possamos olhar somente para a cruz de Cristo, porque Cristo morreu na cruz para nos salvar. Ninguém é salvo de outra forma. Não há salvação em outro nome, senão no nome de Jesus Cristo. Se a pessoa conhece, mas não recebe, se a pessoa conhece, mas não deposita fé em Jesus Cristo, é apenas um conhecimento intelectual, mas não há transformação de vida. Louvamos a Deus por esses homens do passado, mas nós possamos continuar proclamando a salvação somente pela cruz de Cristo. Amém?